Como sobreviver os primeiros 5 anos de empresa? O que os 40% de empresas que sobrevivem fazem de diferente dos 60% que fecham empresa após 5 anos. Se você já gostou desse tema, curta, se inscreva no canal e comenta aqui quais são os outros temas que você gostaria de ver, principalmente no quesito gestão de pessoas e como você pode tornar o tema de gestão de pessoas, gestão de comunicação, gestão de conflitos como algo que vai ser estratégico para o crescimento da sua empresa. Então, bora lá diretamente ao vídeo. Recentemente saiu uma revista não, mas uma matéria na revista Exame, falando que 60% das empresas no Brasil, elas fecham nos primeiros 5 anos. Incrível, né, gente? É meio triste esses dados, e esses dados são mais alarmantes mais ainda após 10 anos, que 75% das empresas brasileiras fecham após 10 anos. Então, se você planeja ter um negócio que vai durar aí pelo menos 5, 10 anos, é importante que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou trazer aqui dados concretos baseados em relatórios, organizações oficiais que fizeram diversas pesquisas da causa da morte, da causa de fechamento dessas empresas e principalmente o que você deve ficar de olho para você ter uma empresa sólida e que vai prosperar até mesmo além dos 10 anos, tá bem? Para quem ficou chateado com esses números de 60% é muito alto, né? Nos primeiros 5 anos e 75% das empresas que fecham no Brasil após 10 anos ser muito alto e que sejam causados devido a questões econômicas, questões políticas, sociais do Brasil, eu vou dizer para vocês que, e até mesmo em países onde existem mais facilidade, créditos, enfim, uma série de leis que favorecem o empreendedorismo, como Estados Unidos e Inglaterra, essa taxa de fechamento de empresas é bem semelhante, sendo que nos Estados Unidos é 65% e na Inglaterra 70%. Então veja bem, gente, se vocês estão diante de um cenário onde no mundo, pelo menos em economias totalmente diferentes da nossa no Brasil, e você vê que a taxa de fechamento é semelhante por volta dos 70%, né, sendo que Brasil é 75%, Estados Unidos 65% e Inglaterra 70%, significa que a causa de fechamento das empresas podem ser algo em comum. Óbvio, existem diferenças sociais e momentos econômicos, mas eu quero trazer aqui para vocês um relatório que eu acabei de ler do Sebrae, entendendo quais são as principais causas de fechamento de empresa. Para eles tirarem esses dados, essas informações que eu vou citar aqui, eles tiveram uma entrevista com mais de 2.500 executivos de empresas até médio porte fazendo entrevistas, sendo metade desses executivos tendo empresas que fecharam e outra metade empresas que prosperaram e continuaram após 5 anos. E pasmem, gente, basicamente o relatório inteiro ele aponta pelo seguinte ponto: a causa do fechamento da empresa está muito relacionado com o comportamento do dono, do próprio empresário. Eu sei, deve estar doendo aí para você, porque muitas vezes é mais fácil a gente apontar o dedo falando que a causa tem a ver com falta de talento no mercado, com pessoas incompetentes, com funcionários ladrões, com pessoas que não quer nada com nada, ou até mesmo fornecedor pilantra que não te paga, enfim, um monte de coisa, eu entendo. Só que o mais importante aqui é que você foque naquilo que é possível fazer e principalmente se tem empresas que estão dando certo, é porque alguém está fazendo alguma coisa certa. Então presta atenção, o que essas empresas então que prosperaram, conseguiram sobreviver após 5 anos, fizeram de diferente. Então, primeira causa tem a ver com a habilidade do próprio empresário e buscar mais informações. O Brasil, por si, não é uma cultura que tem uma forte educação focada no empreendedorismo. E muitos desses empresários que conseguem prosperar e dar certo no mercado, muitos deles, eles buscam formações e principalmente não é a intelectualidade por si, é o networking. Geralmente esses espaços onde esses empresários, empreendedores se encontram, é um ambiente muito rico para trocas de informações, trocas e até mesmo novos negócios, parcerias. Então, geralmente, esses empresários que costumam estar em ambientes de sala de aula, estar em ambientes de trocas com outros empresários que buscam a melhoria e mais conhecimento para o próprio negócio, é um ambiente rico e propício para trocas e novos relacionamentos comerciais. Então, presta atenção
se esse não é um ponto que você está deixando passar. Eu sei que pode ser assim, nossa, Lê, mas fazer parte desses lugares você precisa ter uma grana, etc. Nossa, gente, não tô falando para você desprender rios de dinheiro, pelo amor de Deus. Comece de uma forma pequena, não precisa gastar muito dinheiro nesses espaços. Será que não existe um espaço na cidade onde você está, onde há encontros de empresários? Será que nesse espaço você está construindo relações que podem prosperar futuramente, ou você está falando um monte de besteira nesses lugares? Então preste atenção de como você está aproveitando os espaços que já estão disponíveis aí para você. Segundo ponto interessante que eu encontrei nesse relatório e que está muito relacionado com o comportamento que eu vejo também em mais de 100 empresários que eu atendi. O segundo ponto tem a ver com a capacidade de fazer gestão muito diligente, muito assertiva da entrada e saída de dinheiro da empresa. Tem uma coisa, gente, que eu vejo muito nos empresários e empresárias que eu faço muito trabalho consultivo, principalmente focado ao RH, gestão de pessoas estratégica, formação de equipe, etc. Uma das coisas que eu percebo em todos os empresários desesperados, à beira de falência ou à beira de colapso mesmo, tem a ver com essa questão deles sempre ter um problema de fluxo de caixa, de contas a receber e contas a pagar. Geralmente, a dívida dessas empresas devem ser pagas de uma forma rígida, como se fosse mês a mês. E a conta a receber dos clientes é como se fosse algo dado depois de 6 meses. Então, o fluxo de caixa ele fica deficitário. A empresa ela necessita pagar muito mais do que receber. Então, é importante que você preste atenção se esse ajuste de fluxo de caixa já vai te dar muito respiro e principalmente tranquilidade mental para você pensar naquilo que é mais estratégico. Tenta pensar se não existe possibilidade de você renegociar a dívida que você adquiriu no banco, a dívida que você adquiriu em outros credores. É super importante que você consiga ter essa habilidade de negociação. Inclusive, um dos executivos que eu estou mentorando, que eu estou trabalhando a forma de comunicação, tem a ver exatamente com essa parte de negociar com segurança e poder dentro dessas mesas junto com grandes bancos. E olha só, gente, são pessoas assim poderosíssimas no ramo de luxo aqui na Itália. Então preste atenção, se essas pessoas passam por isso, tenho certeza que pode ser uma coisa que você esteja passando. Então, conte com a minha ajuda. E o terceiro ponto que é interessante dizer, que é apontado também neste relatório de comportamento diferente dos empresários, né, de empresários que dão certo com suas empresas, etc., tem a ver com a capacidade de gestão muito minuciosa sobre metas da empresa. Ele sabe com muita clareza em quanto tempo determinada meta deve ser atingida. E ele consegue monitorar mês a mês que, caso não atinja aquela meta mensal, provavelmente aquela meta anual ela vai se atrasar. Então ele já começa a ajustar e ter um plano de ação para que aquela meta, principalmente meta de faturamento, ele seja atingido antes mesmo desses 12 meses. Então esse é um outro comportamento típico de empresário que sobrevive os 5 anos de empresa, que consegue saltar, levantar a tua empresa e seguir adiante depois dos 5 anos, tá bem? Então essas são as 3 situações, 3 comportamentos de empresários. Comenta aqui se você conseguiu se ver refletido nesses 3 comentários. Se sim, meus parabéns, significa que a tua empresa está caminhando para continuar firme e forte. Agora, se não, não fique preocupado com isso. Existe sempre uma solução, sempre existe. Eu sei que às vezes a exaustão emocional faz a gente ficar muito dark, né? Meio cinzento o mundo, meio que, ai, não tem mais saída, mas sempre existe uma saída. Semana passada mesmo eu conversei com uma empresária que, olha, estava em colapso de choro, nervosa por várias questões e por uma discussão que ela teve com a funcionária foi estopim para ela ter uma crise emocional. Então pode ser que você esteja nessa situação. Então conte comigo para que a gente possa trabalhar e ter um plano de ação passo por passo para te tirar desse desespero, dessa crise emocional, desse nervoso que às vezes a gente sente quando está gerenciando um negócio. E é isso. Por hoje é só. Agora sim, fui.